Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pode Estudar, o podcast de quem busca aprovação. E hoje eu, professor Lucas, estou aqui com um convidado para lá de especial, professor Wagner, vai se apresentar aí para vocês, fera, cara que eu sou fã, a gente vai falar um pouquinho da nossa história, como que eu conheci, e a professora Maria Queiroga daqui a pouco vai estar com a gente também, pegou um trânsito, já mandou mensagem, daqui a pouquinho ela está chegando também para participar desse bate-papo com a gente. E antes de mais nada, Wagner, obrigado, tá, por você ter vindo. Esse cara é difícil, tá, gente? Esse cara é difícil de trazer o cara, mas tem muita coisa para agregar no assunto que a gente vai trazer hoje, que é a FUVEST, a prova que acontece já nesse fim de semana. Então a gente quer trazer para vocês algumas dicas, você que vai fazer, que sonha em fazer, de repente você não vai fazer agora, ou vai fazer como trainee, e sonha com entrar na USP, uma das faculdades mais concorridas do país, se não for a maior, né? A maior da América Latina, né, Wagner? Isso aí. Então, vamos começar nosso bate-papo. Wagner, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado a toda a equipe do Focus pelo convite. Eu queria dizer que essa questão que você falou do tempo, ela na verdade tem a ver com a minha família. Eu tenho 6 filhos. Ah, é verdade. Então, quer dizer, com uma tropa dessa é complicado. Então eu tenho que dar muitas aulas, eu tenho que trabalhar mais do que dobrado para poder garantir aí a sobrevivência dessa turma toda. Mas a gente vai dando um jeitinho, né? A gente vai dando um jeitinho de encontrar com a galera, porque sempre é muito bom conversar com os alunos, não só em sala de aula, mas também dessa maneira, né? De forma virtual, também é muito legal poder estar comunicando e falando com esse grupo aí. Estamos aqui. Tá certo, eu esqueci desse detalhe, gente. Vou contar umas historinhas aqui, mas era o Vagnildo, a Vagnólia, mas não, quem é? Na verdade são 6, né? A Maria Elise é a mais nova, tem o Davi, que é o de número 5, o Ian de número 4, a Anne Caroline número 3, a Vagnólia é a de número 2 e o Vagnildo é o número 2 Vagnildo, e a isso. Vagnólia é o número 1. Então é isso aí, cara, é uma doideira. Mas é legal, gente. Pra vocês verem que vocês vão entender essas histórias aí. Antes de mais nada, galera, lembrar que o Pode Estudar é um oferecimento do Focus Cursos, curso presencial na região sul-fluminense, Volta Redonda e Resende. Quem é da região é uma excelente opção. E o Assimila, para quem não é da região, assimila o seu cursinho online. Galera, mas vamos lá. O Wagner, um cara, como eu falei para vocês, é um cara que eu admiro bastante, muito antes de eu entrar para a área da educação, né, Wagner? Eu lembro de uns bate-papos nossos, eu conheci o Wagner foi meu chefe. Eu trabalhei 2 anos e meio, né, Wagner, no Correio. Ah, já nem imagino mais. 2 anos e meio. Tem bastante tempo isso, viu? Foi em torno de 2 anos e meio. Você nem barba tinha na época. Nem barba tinha. Pois é. E naquela época eu tinha acabado de entrar na faculdade, Wagner orientava bastante. Ô Lucas, vai pro... Você lembra que você falava assim? Vai pro online, hein? Pensa no EAD. Você já falava muito em EAD. Pensa no EAD, é o futuro da educação, que não sei o que. Você falava muito. Você chegou a fazer pós nisso, não é? Né? 15 anos atrás. 15 anos atrás, pelo menos, né? 15 anos atrás. Eu já tenho uns 15 anos que eu tô com a minha esposa, na época namorada. Eu tinha acabado de entrar no Correio naquela época. Por aí mesmo. Pois é, e eu lembro, você chegou a fazer pós nessa área? Não, na verdade, como eu também trabalho na faculdade, eu estava desenvolvendo na época um trabalho, isso mesmo, pesquisas a respeito de caminhos da educação. E foi quando a gente começou a perceber que o ensino à distância estava ganhando muita força, já naquela época. E tudo apontava para o futuro, né? O desenvolvimento de trabalhos à distância apontavam realmente para o futuro. É por isso que a gente falava muito sobre isso, né? Pois é, e querendo ou não, há 2 anos a gente só ficou no online. A gente só caiu no online, não teve outra forma. E os números, por exemplo, da faculdade EAD hoje superaram as do presencial. Você está falando em matrículas? Em matrículas.
em número de matrículas, esse ano já superou o número de matrículas presencial. Olha só, realmente... Mas eu queria dar uma dica pro pessoal, já que a gente está falando sobre isso. Eu queria dar um conselho para a rapaziada mais jovem que está ouvindo a gente. Não recomendável que a primeira graduação seja em EAD. O espaço da universidade, o espaço da faculdade, ele é muito rico. Ali você consegue interagir com pessoas de diversos lugares, pessoas com características muito distintas daquela que você traz da sua família. E isso acaba agregando muito para você como estudante, depois como profissional. Então, na minha opinião, o EAD, que não é isso que a gente viveu agora. Não. Isso que a gente viveu isso foi um remoto, remota, né? O EAD são cursos preparados, são cursos, digamos, estruturados, para que você possa estudar no horário em que você puder. Então, talvez alguns alunos hoje tenham um certo receio quando se fala de educação à distância, em função disso que a gente viveu, que não foi legal. Né? Isso que a gente viveu não foi legal, essa coisa de nós estarmos em sala de aula, a aula está sendo retransmitida para as pessoas que estão em casa. Não sei, a percepção que eu tenho é que para nós professores não foi a melhor das experiências e para os alunos também não foi. Então, o que eu digo é o seguinte, o EAD é um pouquinho diferente, é algo já estruturado para que você estude no seu horário, no momento em que você tiver uma brecha na sua agenda, mas é muito bom depois, quando você já está no mercado de trabalho, quando você está buscando uma especialização que você não consegue fazer no momento, e aí, é claro, você vai fazer essa especialização à distância, aí sim, aí é legal. Agora, se você tiver a oportunidade de fazer a sua graduação de forma presencial, não tem outro caminho, tá bom? Desculpe se eu fiz propaganda contrária aí aos cursos que oferecem o EAD, mas, repito, para a primeira graduação, do ponto de vista profissional, não é o legal. O que você acha disso, Queiroga? Essa coisa Cheguei, né? Por favor, seja muito bem-vindo, ainda bem que você chegou para abrilhantar a nossa conversa. Vamos dividir aqui o microfone, como é que é? Isso, então vamos deixar ele aqui no meio, pronto, e aí a gente vai se falando. Eu estou falando, Queiroga, da desvantagem do aluno novo, 18, 19, 20 anos, encarar de cara uma graduação à distância. Eu imagino que seja muito mais interessante que seja feita presencial. Né? Eu concordo plenamente. Aliás, eu sou uma das que bate muito na tecla de que a educação como um todo... Porque tem essa proposta também do ensino médio à distância, né? A gente já ouviu falar, já ouviu boatos disso, infelizmente. Sim. Então, assim, eu Homeschool, né? Como o senhor está falando. Isso. Também. Para mim, o ensino médio e a graduação, eu não colocaria minha filha. Não é. Não é legal, né? Tem uma coisa que eu acho, o Queiroga e Lucas, que é a questão realmente profissional. Exatamente. Repito, é ali que você vai fazer o seu network, é ali que você vai conhecer muita gente que lá na frente vai apontar caminhos profissionais para você. Sem contar que nada substitui o contato ali com o professor, a troca de ideias. Então, moçada, claro, tem pessoas que infelizmente não podem. Infelizmente, muitos já com 17, 18 anos são obrigados a ir para o mercado de trabalho e às vezes o único caminho que ele tem para fazer uma universidade é de maneira à distância. Então, claro, nesse caso não tem jeito. Mas para você que está ouvindo a gente agora e que tem condições, que tem o suporte da família, né, não pense nisso agora. Busque uma faculdade e busque uma boa universidade. Né? De preferência uma universidade pública, né? Uma universidade federal, uma universidade estadual. Eu acho a gente tem essa preferência até por conta de... Porque tem muito aluno também que tira essa dúvida com a gente, né? Professor, a faculdade particular não é boa? Né? A gente ouve essa falácia, isso é falacioso, porque se a gente para analisar, os professores que nos deram aula, e eu falo nos porque o Lucas e eu estudamos na mesma universidade, os professores que nos deram aula, só aquele matemática e letras, né? Só para constar aqui, não custa nunca confundir, né? Não que eu não gosto da matemática, não, de maneira nenhuma, só fugiu semana passada. Ele vai lembrar disso. Os professores que nos deram aula na faculdade privada são professores que, na maioria, atuam nas universidades federais também. Sim. Então, assim, sim, tem muitas universidades, aí a gente tem a porta aberta também do ProUni, né? A gente tem não deixa de ser uma possibilidade. É verdade. Mas sim, é melhor procurar uma instituição federal, uma instituição estadual. A gente está falando hoje da FUVEST, uma instituição renomada que está ali no ranking mundial de maiores universidades do mundo, né? E do Brasil está no primeiro lugar, né? Que é a USP. Então, claro, eu acredito que a gente bate na tecla, a gente tem que bater mesmo na tecla de que o nosso aluno precisa buscar primeiro
aquilo que é melhor. A primeira possibilidade é essa. E eu costumo dizer também o seguinte, a gente não pode esquecer que o Brasil hoje ele está na 14ª posição mundial em produção de pesquisas. É a 14ª Aí a gente entra para pesquisa, que também já é um outro campo. Tá. Não, mas aí vem a questão, quer dizer, de onde saem essas pesquisas? Nós não temos tantos centros de pesquisa assim no Brasil. As pesquisas saem das universidades, principalmente públicas. Exatamente. São 64 universidades públicas federais, fora as estaduais. E é de lá que saem essas pesquisas. Então, quando eu digo que os alunos devem ir para essas universidades, porque eles não vão ter apenas professores, né? Os professores, muitos dos professores, serão cientistas, serão os professores que escreveram os livros que eles, estão lendo, que eles vão estudar. Sim. Então, é por conta disso. Não quer dizer que a particular seja ruim, né? Mas o que a federal pode oferecer é muito mais. Níveis de produção científica, né? Principalmente não tem como. A gente recentemente... Não é só a produção científica, porque existe uma outra coisa que pontua muito favoravelmente ao ranking das universidades, que é exatamente a presença de estrangeiros na universidade. Então você entra, por exemplo, numa UERJ, cara, a quantidade de estrangeiros que tem é uma coisa impressionante. Tô lá. E qual é a vantagem disso, né? De novo, é a troca de culturas, é a troca de ideias que vai fortalecer demais a sua formação profissional. E então, por N razões, a gente bate nessa tecla de que o ideal é que seja lá. E esse pessoal que está ouvindo a gente, que teve a oportunidade de estudar em escolas particulares, né, que os pais conseguiram dar um suporte legal, recompense seu pai agora, né? Se tiver que fazer um cursinho, faça um cursinho, mas coloque em mente isso. Eu vou para uma federal, porque isso vai agregar profissionalmente, né? E mais do que isso, né? Vai poupar o bolso do seu pai. Você estava falando isso é importante, hein? em agregar, agora deu uma queda, mas tinha um programa muito bom que é o Ciências Sem Fronteiras, que era exclusivamente para universidades federais, né? Eu tive dentro da família pessoas que tiveram oportunidade de ir para a Alemanha, fazer intercâmbio, e pô, foi riquíssimo. A pessoa acabou de se formar e voltou para lá porque a empresa chamou. Olha só, e essa troca é muito importante. E a gente fica parando para pensar assim, e se a gente tivesse mais investimento, hein? Porque, olha que interessante, essa variante africana, né, conhecida como variante africana, eu estava vendo que foi um brasileiro lá na África que descobriu ela. É isso mesmo. Olha como que... a gente acha brasileiros em centros muito importantes, científicos, né, de pesquisa. Um dos cofundadores do Facebook, por exemplo, é um brasileiro, vocês sabiam disso? Não é? Olha só, e se a gente tivesse o investimento que a gente gostaria de ter, né? Então é interessante, realmente, uma das coisas que eu falo que eu mais aprendi dentro da faculdade foi aprender a aprender. E quando você vai direto para online, talvez você não tenha essa oportunidade. Por isso que a gente tem uma evasão muito grande também no EAD. Eu também não recomendo que a primeira seja. Talvez a pós-graduação seja uma boa. Se você não tem uma especialização, EAD. Se você não tem a oportunidade. Eu fiz empreendedorismo aqui pela UF já há bastante tempo, né? Bacana, acho que funciona, né? Bem legal a especialização. Sim. Por quê? Em função da maturidade que você já tinha, você sabe exatamente o que você quer, o que você precisa enquanto profissional. Então aí você vai engolir o EAD. A sua base é diferente, você já está melhor embasado. Inclusive, o que a gente observa é que as notas, por exemplo, dos alunos de EAD, às vezes são melhores do que as notas dos alunos presenciais. Mas justamente por causa porque quem vai fazer o EAD é essa pessoa que já tem maturidade, que sabe o que quer, né, e que foca mesmo. Sim. O pouco tempo que ele tem ali ao longo do seu dia, ele vai aproveitar para assistir um vídeo, para ler um texto, enfim. E agrega mais, né? É isso aí. Agrega mais. Queiroga, se apresenta aí pro pessoal, né? Pessoal, falei pra vocês, ela avisou, tá? Ela falou que pegou um trânsito realmente complicadinho, né, Queiroga? Hoje foi, gente. Hoje a professora de redação aqui atrasou um pouco, mas eu já cheguei na conversa, né? Porque ótimo. A gente o professor já fez aí me puxou ali, eu tava aqui esperando o momento de entrar. Mas é isso, e eu concordo, né, com tudo que está sendo dito aí. Só queria saber qual foi a parte do roteiro que eu perdi da FUVEST. Não, ainda nada. Você não perdeu nada. A gente você só perdeu a cerveja que estava bem gelada. Uma boa parte, então. A gente...
só tava falando... Acabou que a gente entrou no EAD, porque eu tava falando que eu conheci o Wagner no Correio. Eu estava entrando na faculdade, ele era meu chefe. E aí ele já falava naquela época muito de... o EAD é o futuro da educação, o EAD é o futuro da educação, fica ligado e tal. Eu perguntei para ele sobre se ele tinha feito a graduação, uma pós, né, alguma coisa na área. Ele estava explicando que era um projeto, né, Wagner? E assim, pessoal, não se iludam com esse... Ele ainda está se soltando, tá? Porque tem algumas... Quem é aluno do Wagner sabe, ele tem algumas... Tem um aluno imaginário que chama Teobaldo, o nome do seu aluno imaginário? Teobaldo esse ano ele não estudou, cara. Esse ano o Teobaldo... Ele sumiu? Depois da pandemia ficou meio complicado, né? Então ele se isolou, sumiu mesmo. Gente, é uma figuraça. Ele conversa com o Teobaldo no meio da aula. Não, sim, Teobaldo. Não, Teobaldo, não faz. Olha, eu quero uma aluna imaginária pra mim. Gente, eu adorei. Chega mais aqui, ó. Não, a minha filha entrando no estúdio, né? Muito bem. Ela bateu no vidro pra me chamar, achando que eu poderia atender. Hoje ela tá vendo de um motivo do atraso. A futura estudante da FUVEST, mamãe já falou que vai mudar pra São Paulo quando ela for pra lá. Tá vendo? Aí ela veio me perguntar esses dias, cara, o que é FUVEST? Eu expliquei pra ela, acredita? Ela quer morar sozinha, tá vendo? Ela já não gostou, não. Eu fui nessa sala de aula e você não... Tá vendo? Ai, eu tô com sede. Mamãe vai lá. Espera aí, a mamãe acabar a gravação, senta lá. Bom, galera, aí tem um Glu-Glu também. O Glu-Glu, ele dá dicas? Não, o Glu-Glu ele só aparece na semana do Enem, né? Só na semana. Exclusivamente na semana. O Glu-Glu é um frango. Não, é um peru, perdão. Desculpa, Glu-Glu. Esse daí é da época do Enem só, então você tem um específico. Não, ele só aparece nessa época. Ele já tem 14 anos. 14 anos. Tá guardadinho. É o peru de lá. Natal, cara. Ele aparece na época do Enem, né? Na semana do Enem. E aí os alunos que apertam o peru têm sorte, né? Pelo menos são os relatos que nós temos aí, centenas de alunos que 980 na redação, 960, no final, média final 800, porque apertou o peru. Então os alunos que têm essa oportunidade, nós falando sério. Então aí os alunos todos querem apertar o peru da sorte, que é o peru. Mas ele canta, tem umas coisas aí na internet, aí procura que você vai gente, segue, é uma figura, é uma figura. Você aperta o peru e aí quando você aperta ele canta. Muito interessante. Tem sim. Depois eu dou aula no mesmo colégio que o Wagner. Aí então ele no Meet, né? Ele tá dando aula, apresentando, e o Glu-Glu tá lá atrás. É ou não é? Ficava, agora realmente acabou, ele acabou. Agora ele descansa. São 51 semanas de descanso e uma semana no ano ele trabalha. Ele trabalha bastante. Me acompanha pra todo lado. Gente, acompanha, porque assim, além dele divulgar algumas curiosidades sobre atualidades, né? Durante o ano todo. E para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, isso é interessante, é uma figuraça. Não tem esse jeitinho sério, ele vai se soltando, Não, tá? eu sou um cara sério, eu falei. Com 52 anos e com 6 filhos, não tem como ser diferente, né? Tá vendo? Nossa, 6 filhos. 6 filhos. Ela apenas. Só... que é isso, menina? Nem comecei. O Lucas falou que vai me alcançar. Não. Já fechei a fábrica. Tá no caminho. Ele tá no caminho. Não. Né, bem longe. 6, nossa Deus. Ele contou os nomes, né, e depois você dá uma olhada. Uma analisada aí. 6. Nada, não. 3 meninos e 3 meninas. Pronto. Agora você tá falando de coisa interessante. Eu acho que uma coisa que a gente precisa, já que o papo deve girar em torno aqui da FUVEST, a gente tem que chamar a atenção dos alunos, né, dos vestibulantes de modo geral, porque a USP realmente representa, não só na educação do país, né, mas como universidade. Tem alguns números que realmente chamam a atenção. Como você falou, nós estamos falando de uma das maiores universidades da América Latina, não é a maior, é uma das maiores da América Latina e está entre as 200 mais importantes do mundo. Você fala, puxa, mas 200? O mundo tem, né, o planeta tem 210 países. Nós estamos falando de uma universidade brasileira que está ali, a única que está entre as 200 melhores. Porque algumas realmente são muito poderosas, né? Algumas
dessas universidades espalhadas pelo mundo aí são referência sobre todos os aspectos. Mas uma coisa que chama a atenção da USP, eu sempre digo o seguinte, o aluno precisa primeiro ter uma ideia do que é a USP e também o que é o FRJ, o que é o UERJ. Ele tem que ter uma ideia de como funcionam essas universidades públicas para que ele tenha o desejo. E vocês da área de cursinhos, né, e você que também usa redes sociais para falar com os alunos, vocês precisam deixar cada vez mais claro para o aluno o seguinte, ele precisa se desalienar para conhecer a realidade da universidade. Então eu sugiro aí ao pessoal do Fox que faça excursões, não, vamos conhecer a universidade. Ótima ideia. Porque quando o aluno pisa numa universidade, eu duvido que ele vai querer outra coisa na vida. Não estou falando só da UFRJ, estou falando de Viçosa, estou falando de Itajubá, estou falando de Juiz de Fora, entendeu? Cara, sério, você pisa naquilo, você está acostumado com o espaço do colégio, e quando você pisa numa universidade, você tem contato com os laboratórios, você tem contato com aquela estrutura, caramba, é algo que realmente estimula. Eu já percebi isso, alunos que já foram a alguma universidade, que já, às vezes porque o irmão mais velho estuda, ou por alguma razão o pai teve a curiosidade de levar o filho para conhecer, são alunos que têm mais tesão, que têm mais vontade, e você nota que o perfil dele ao longo do ano, estou falando de um aluno que está no terceiro ano, né, do ensino médio, você observa que o perfil de desempenho dele é muito melhor do que o dos outros. Às vezes não é um aluno excepcional, ele não é um aluno excepcional, mas ele está motivado. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, eu acho que sugiro aí a vocês que sempre no início do ano, se não puderem fazer discussões, mas trazer imagens das universidades, mostrar o que elas oferecem, que os alunos não conhecem. A gente pensa que às vezes eles conhecem, mas eles não conhecem. Né? Não só em relação aos cursos, né? É importante falar das marca, né? Ainda que conheça de ouvir falar e de alguém botar esse sonho, uma coisa é você ir lá e ver. Não, com certeza. Por exemplo, quantos cursos existem na USP? Por sinal, tem um detalhe. A USP não é uma universidade federal. Ela é uma universidade estadual. Se eu não me engano, ela é municipal, não? Eu achava que ela era municipal. Ela é do estado, né? As verbas são todas do estado. O mesmo acontece com a Unicamp, né, que também é uma universidade estadual. E lá em São Paulo temos também a Unesp. A Unesp. Que é a universidade... A Federal de São Paulo é a Unifesp, né? E pouca gente conhece. Né? Exato. E aí muita gente pergunta, mas por que estamos comentando sobre isso? O pessoal deve estar pensando, por que falar sobre uma universidade estadual? Porque nós estamos vivendo um dos piores momentos da história do Brasil em termos de investimentos para as instituições federais. Eu ia te perguntar isso. Desde os anos 30 que nós temos no Brasil um planejamento de investimentos nas federais, porque, repito, as federais são, acima de tudo, vetores de pesquisas. Então, quando o governo ele investe muito nas federais, não apenas porque está investindo no aluno, mas porque está investindo naquela estrutura que vai gerar pesquisas e que vai trazer retorno para o país. Desenvolvimento do país, né? Esse é o ponto principal. Infelizmente, o atual governo não tem essa visão. Ele arruma mil e uma desculpas para cortar verbas, e as verbas realmente estão minguando. Eu tenho um filho que estuda que está estudando agora numa federal, e a gente observa que a situação está um pouquinho complicada. Então, o que a gente observa e por que eu quero falar isso com os nossos alunos? O Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro, espertamente, os governadores desses estados estão indo exatamente na contramão do governo federal. Ou seja, eles estão injetando muito dinheiro nas estaduais. A UERJ, por exemplo, recebeu um aporte muito bom nesses últimos meses. Né? São Paulo nem se fala. A grana que está chegando na USP para esse ano é uma coisa impressionante. Então é como se o governo de São Paulo dissesse para empresas, né? Porque muitas empresas vão para São Paulo por causa das universidades que lá estão, né? Para tentar aproveitar essa mão de obra, para tentar aproveitar aquilo que se é gerado ali. E quando a gente fala que São Paulo é o coração do Brasil, a gente não entende muito, né? A gente pensa, a maioria das pessoas, tudo bem, coração econômico, tá, é uma outra questão. Mas tem isso também, né? O coração científico. Também. Por conta do quê? Da Universidade de São Paulo. E não porque, né, é uma questão... mas você tem a Universidade, você tem o ITA, né? Você tem o Unicamp, você tem um conjunto o próprio ITA, eu ia falar do ITA agora também. Você tem um conjunto de universidades que somam muito. Então, o que eu quero dizer para os alunos é o seguinte, quer dizer, a visão de São Paulo não é a mesma visão do governo federal. Entendeu? Pelo contrário, o São Paulo sabe que é necessário reforçar o aporte de verbas para as estaduais,
Porque é uma forma de atrair empresas, de atrair investimentos. E o Rio de Janeiro está enxergando isso agora. Inclusive a UERJ está com investimentos previstos para a volta redonda. Nós estamos com previsão medicina, de um campus de medicina aqui, junto com o sim. hospital regional, aqui no bairro Roma. Já é dinheiro que chegou agora. E é um aí projeto eles têm antigo eles têm que essa criar- UERJ ali. Eles Parece têm que já foi criar aprovado, né? Já é projetos. certo. Sim, Projeto parece que a coisa antigo. está caminhando. É. Não sei se a coisa já está Pelo certa. que eu li de notícia já está certo. Mas já se fala, por exemplo, na inauguração desse, que não seria um campus, né? Na verdade seria um Um hospital universitário, digamos assim. Alguma coisa parecida com isso. E já a partir de agosto do ano que vem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o pessoal que vai fazer prova esse final de semana, o pessoal que está focado em USP, foque mais ainda. Né? Você que vai fazer FUVEST, reforce a sua disposição para fazer essa prova, porque os investimentos estão lá. Nesse momento, claro, isso vai se reverter. Esse governo, em algum momento saindo, qualquer outro governo vai, obviamente, enxergar nas federais algo estratégico. Não tem como. Não tem como não enxergar isso. A estrutura está aí. É verdade. São 62 universidades federais espalhadas pelo país e que podem somar muito. Quer dizer, se não tiver investimento, não tem como, as coisas não acontecem. Então, qualquer governo, mais besta que seja, sabe que tem que investir. Né? Só que esse é besta demais, é mais do que besta, então é complicado. Né? Então, está sacaneando. Deixa eu te falar, né? cuidado, porque ela tem um parente lá. Maria Queiroga. Não sei. Tô brincando, Ela tô brincando, tô brincando. Ela Eu só Tô quero dizer o brincando. seguinte, não foi até bom você ter falado isso. sacaneando. Não, Ele é o pegando gente, pé, do né? Queiroga, do ministro Queiroga, né? Veja bem, a gente está até falando sobre isso e de repente, claro, deve ter dezenas de pessoas bolsonaristas que estão Claro. nos ouvindo. Independente de O qualquer que eu coisa, quero- tem o que eu fazer, quero que as a gente pessoas defende entendam- pautas, né, professor? Exatamente. Não é governo O X, que eu quero que as Y, pessoas Z. entendam é o seguinte, é o papel de uma universidade Exatamente. pública. Isso E a gente Então, mesmo. se entendeu você isso, com corta a certeza. verba, né, se você acha que numa universidade pública não se produz conhecimento que seja favorável ao país, né, cara, você está indo na contramão do que todo mundo pensa. Você pode pensar dessa forma? Pode, não há nenhum problema. Agora, pare e reflita. O que é uma federal? Para que serve uma federal? Né? Quem projetou a ponte? Quem projetou a hidrelétrica? Quem é que desenvolveu conhecimento para a área de medicina? De onde sai tudo isso? E deixa eu Sem até, verba, a coisa não vai. até aproveitar, Ok? o Wagner, para falar sobre isso, porque eu ia te perguntar Não, mas eu não justamente. vou falar, não. Peraí, não. Você me convidou, agora você vai ter que me ouvir, pô. Não, é porque Olha só só, para eu não, falar deixa eu só desse falar- ponto. Não, deixa eu só falar desse ponto aqui. Deixa eu só falar desse ponto Então aqui. tá, vai lá. Olha só. A USP tem Eu não perdi. 184 cursos diferentes. Então, para você que está ouvindo a gente, que está pensando em fazer direito, administração ou medicina, você tem mais 183 opções. Não, 181, né? 184 menos 3, 181. Então, são trocentas opções que você tem só na USP. São 42 campus espalhados pelo estado de São Paulo. Então, você não vai estudar necessariamente na capital, né? Você vai estudar talvez em outras cidades também de São Paulo. 58 mil alunos, Lucas. 58 mil alunos é mais do que a população de Itatiaia, Coatis, Porto Real. Enfim, é mais do que a população da maioria das cidades brasileiras. 58 mil alunos estudam em todos esses campos da USP. 20% da produção científica do Brasil sai de lá. Então, de cada 10 pesquisas que são desenvolvidas no Brasil inteiro, 2 são desenvolvidas em algum campus da USP. Então, cara, é uma coisa impressionante. Para esse vestibular que você vai concorrer, são 11.150 vagas. 11 mil novas vagas abertas, 11 mil pessoas vão estar entrando na USP, fora, claro, os outros alunos que já estão lá. Eu fiz uma relação candidato-vaga aqui, são 110 mil inscritos para esse ano, tem alguns treineiros, dá uma relação aí de 12 candidatos por vaga quando começa, 12,3. 12 candidatos. É o segundo maior vestibular hoje do país. Só vai perder para... Só perde pro Enem, só perde pro próprio Enem. E você fala, puxa, então vou estar concorrendo com 10? Claro, tem cursos que a concorrência é muito maior, tem outros que é menor. Então, enfim, é você definir o seu curso. Isso vale para a rapaziada que vai fazer depois. De repente tem muita gente que está indo para o 3º ano agora, que está assistindo a gente. Né? Tem gente que se perdeu de certa forma esse ano por conta de todas as dificuldades que nós tivemos, mas já começa a planejar para o ano que vem. Né? Não esquecer que a USP é algo possível, é algo alcançável
E nós aqui do estado do Rio de Janeiro não é tão comum. Eu Sim. percebo entre os meus alunos, Infelizmente. não é tão comum as pessoas buscarem. Eu sempre digo o seguinte, a minha filha mais velha, ela está terminando agora na USP de Ribeirão Preto. Ela, se fosse pela nota do Enem, ela não teria entrado. Entrou pelo vestibular próprio do Enem. E o mesmo acontece com o meu outro filho, né? Na FUVEST, perdão. E o outro acontece também com o Ian. A situação também acontece com o meu outro filho, que faz engenharia química aqui na USP de Lorena. Também não entraria pelo Enem, né? Mas fazendo o vestibular da USP, ele conseguiu. Fazendo o FUVEST, ele conseguiu. Então a gente precisa abrir o leque, pessoal. Tem muitas oportunidades e aproveitem que vocês estão em idade para isso, para realmente buscar esses objetivos, né? Procurem aí o próprio pessoal do Foco, que pode estar orientando vocês. Sim. Em relação ao melhor planejamento, né? Para vocês chegarem lá. Eu posso Exatamente. Ir? Já falei deixa o apresentador falar, pô, brincadeira. Não é, cara. Porque você tocou num ponto. Minha filha Helena. Ô Helena, traz uma água pra mim aí, por favor. Tô sede agora, pô. O Luca não deixou nem um copo d'água pra mim aqui, ó. Ele é fogo. Agora que eu consegui deixar você sentadinha na sala de leitura. Aí ele vai e chama. Tá vendo? Ela aparece, oi, gente. Vamos ver se ela vai trazer água. Vamos ver se ela vai trazer água. Mas você tocou em 2 pontos, né? Primeiro que você deixou claro que o investimento que está vindo, né, que tem a UERJ, que tem a USP, não é um investimento que depende do governo federal, porque a gente vem sentindo uma queda do interesse do aluno, assim, mas a federal eu começo, mas eu não sei quando termina. Porque o professor entra de greve, porque era para ser 5 períodos, era para ser 10 semestres e viram 12, 15. E aí? Mas e isso? E a UERJ sendo que vinha num processo de sucateamento, né? E aí a gente deixa claro aí para vocês, galera, que não depende exclusivamente do governo federal. A USP é um exemplo disso e que graças a Deus que não depende, graças a Deus que a gente tem outras esferas que a gente consegue ter pessoas ali com visões diferentes para a gente não deteriorar as instituições que são importantes. E outra que eu já ouvi gente falar assim, muito também dessa polarização que a gente vem tendo, falar assim, mas Universidade Federal só serve para nego fumar maconha, né? Não tem ninguém ali que presta, é tudo vagabundo, é um celeiro para enfim, disseminar ideias de esquerda, comunistas. E galera, mas normalmente, infelizmente, a gente ouve isso de quem nunca entrou em uma universidade federal. Porque realmente o retorno que ela traz, a pesquisa, o desenvolvimento que gera para o país, eu não consigo entender um governo que se diz nacionalista e não investir no desenvolvimento nacional, e aí não tem como um outro caminho que não seja a Universidade Federal. Então, por isso que eu queria pedir aquela hora, porque vai de encontro ao que você estava falando. Universidade pública, né? Eu vejo, sim. Eu abranjo aí pra... Né? Agora, uma outra coisa, galera, é o seguinte, é o formato da prova. Porque como o Enem ganhou essa proporção que ganhou, né? As pessoas ficam muito presas no formato de prova do Enem, mas a USP, a FUVEST, ela traz ali um formato de vestibular que é totalmente diferente. A gente estava falando na redação, né? Você lembra que quando a gente estava falando sobre a redação do Enem, a gente elogiou muito o modelo de redação da FUVEST, que é muito interessante, que não fica preso num modelo só, mas vai muito além disso, né? A gente tem 2 etapas, primeira prova com 90 questões, e aí mais abrangente. Logo em seguida sai a nota de corte, e essa nota de corte vai classificar você para a segunda etapa, e nessa segunda etapa nós temos provas discursivas. Ela indica livros para você ler, porque esses livros vão ser cobrados dentro da prova de português, de literatura, mas também pode aparecer também em outras disciplinas. Então, fiquem atentos ao formato da prova. A gente vai falar um pouquinho sobre o formato da questão, como que ela é elaborada, né? O Wagner pediu para o Wagner falar um pouquinho também sobre isso com a gente. Mas antes, Queiroga, e esses livros que eles indicam, como que isso é cobrado? Então, tem um livro que é indicado, né, que é exigido ali para a primeira fase,
né? E aí você vai pegar o livro que é exigido para a prova de português e literatura, e você tem o livro exigido também para a segunda fase. Então, assim, são livros diferentes. Por exemplo, a UERJ cobra também, é super parecido, né? O vestibular da UERJ. Na verdade, os vestibulares que fazem isso, né? Em fases, em duas fases, geralmente eles têm uma obra literária exigida ali para... isso é um aspecto semelhante na maioria dos vestibulares que a gente observa. A UERJ faz isso também. Então a gente tem lá o livro que vai cair na prova de língua portuguesa e literatura, né, sendo exigido aí com questões objetivas, que não necessariamente vão trazer questões sobre os aspectos literários da obra, mas sobretudo sobre os aspectos textuais mesmo, de conteúdo, temática, né, dentro daquela obra ali. E também tem para redação, né? A UERJ tem para redação, tem isso para redação. A FUVEST não. A FUVEST traz aí temas de atualidade. Na verdade, a redação da FUVEST é muito parecida com a do Enem. Né? Ela é parecida. Acho que quando você falou, você se referiu à Unicamp. Ah, Unicamp, é verdade. Você tinha falado da Unicamp. A Unicamp que é muito diferente. Que trouxe até textos de podcast e tal. Isso, exatamente. É verdade. É bem diferente. O da FUVEST também tem a questão da atualidade, né? São temas atuais, etc. Mas, no geral, é isso. Agora, uma atenção especial que você tem que ter agora para a primeira fase, que está aí, tá batendo na porta, né? É a atenção que eu sempre falo de interpretação, que serve para todas as questões, né? Interpretação não só do texto que está sendo cobrado naquele enunciado, daquela questão, mas também do enunciado. Eu estava... Opa, chegou lá. Chegou, tá vendo? Não precisei nem pedir, olha. Chegou pra todo mundo, tá vendo? Ele deu um grito Caraca, italiano mandava. aqui, aí todo Tá mundo... parecendo até a chuva, tão gostosa. Bom demais. Mas e a questão também dos enunciados. Então, assim, olha, eu pego muito aluno, que às vezes só erra a questão, quando a gente faz simulado da FUVEST, né? Momentos como esse. Que só erra a questão porque não se atentou ao comando da questão. Então, isso a gente vai observar que são comandos muito diferentes, principalmente nessa primeira fase, a gente vai observar isso nas questões objetivas, que o aluno vai lá e olha, transcreve, é uma coisa. Desculpa, transcreve é para a segunda fase, que é quando a gente vai falar de questão discursiva. Mas quando o aluno vai lá e olha o que não pode, que não condiz com o tema do texto, ele esquece do não. Isso é comum. O que condiz com a primeira parte do parágrafo e tal. Então, assim, às vezes o enunciado vai cobrar um aspecto, uma interpretação só de um parágrafo, só de uma parte do texto. Sim. E que difere, na maioria das vezes, do texto inteiro. Porque se for olhar o texto, isso é muito comum, gente, muito comum. Eu acho que fica aqui como a minha orientação principal aí para português, nessa primeira fase aí do vestibular. Você vai olhar o texto inteiro, você tem um entendimento. Mas, se o enunciado vai pedir para você sobre a opinião do autor, que está entre aspas lá no ele vai especificar, você vai observar que aí você marca uma questão totalmente, uma alternativa totalmente diferente. E o vestibular da FUVEST tem a tendência a fazer isso, a confundir nas opções. Então, por exemplo, você tem lá a opção A, B, C, D, E. Aí uma das opções condiz com o que você pode entender do texto todo, que foi colocado ali para você. E aí você pensa, gente, essa questão aqui... Eu entendi dessa forma. Entendi dessa forma o texto, e tá certo. E é aquilo sobre o que o texto fala. Mas você não se atenta... Numa distração, numa dispersão boba que você dá, né? Não se atentou não, porque o candidato é preparado para ficar atento a isso. Mas se você distrair, você não percebe o quê? Que ele colocou aquelas opções justamente para te confundir, para que você pense, caramba, peraí, como é que pode estar num parágrafo, numa parte que está sendo pedido de mim, uma coisa que é oposta a que o texto todo está dizendo? Pode. E acontece muito. Então, que a gente pega de questão da FUVEST assim, e que aí vai bater lá no calcanhar de Aquiles do aluno. Assim, é a minha dica aí para a prova de interpretação, né? De português. E fiquem atentos, galera, a lista, tá? Tem uma lista de obras literárias obrigatórias que eles divulgam em 2020, 21, 22. Exatamente. Então, quem vai fazer, tem uma listinha quem vai ali. fazer esse ano pode esquecer, porque senão vai te estressar. Quem leu, quem não leu já era. Ano que vem, Se eu não sabia, o ano que vem você fica atento que vai sair uma outra lista. Porque era o último ano dessa lista. E Wagner, e você? Como que você vê as questões humanas nessa prova? Difíceis.
Difíceis por quê? Porque, na verdade, o que a FUVEST exige da gente, além da interpretação de texto, ela exige também um conhecimento mais aprofundado. Então, se eu tenho, por exemplo, um conhecimento básico de um determinado assunto, vou pegar aqui geografia, população, questão populacional no Brasil. Ok, já assisti essa aula, conheço um pouco sobre esse assunto, mas tenho um conhecimento mais superficial. E tenho atenção ao texto, li o texto com atenção, me atentei ao comando, mas isso não basta. Na maior parte das questões da FUVEST é necessário sim um aprofundamento. Você precisa ter um conhecimento um pouco diferente do Enem, que muitas questões do Enem, a interpretação de texto e às vezes um conhecimento mais básico pode te levar à resposta, né? Com eles não. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que estar atento é isso, não pode haver ilusão nesse ponto. O aluno tem que estar ciente que realmente é ralar mesmo, é estudar mesmo, é se dedicar da melhor forma possível, porque não vai encontrar uma prova fácil. Com outro agravante, nós temos uma prova que preza muito por temáticas interdisciplinares. Né? Exatamente. Então, muitas vezes, numa questão, por exemplo, sobre população, ele vai estar falando também sobre urbanização, que é a parte das cidades, ele vai estar falando sobre conflitos armados, tudo isso numa única questão. Então, o aluno ele precisa ter essa visão mais aberta, essa visão mais ampla, porque senão ele acaba se perdendo. E, infelizmente, na escola, como a coisa sempre foi muito compartimentada, né, a história é estudada de forma separada da matemática, que não tem nada a ver com a biologia, aí o aluno fica um pouco perdido. Então, é uma falha, eu sempre digo para os meus alunos da faculdade, né, a gente precisa descompartimentar o conhecimento. Né? Passou da hora, a gente torce para que esse novo ensino médio possa abrir uma visão um pouco mais adequada em relação a isso, porque realmente não funciona. E a FUVEST cobra, e ela realmente cobra, independente se você foi preparado ou não para isso na escola. Então, sobre esse aspecto, Lucas, eu diria que é uma prova relativamente difícil. Você diria bem mais difícil que a do Enem, mais conteudista então. Não se compara. Embora elas meçam habilidades distintas, né? O Enem realmente ele vai numa outra linha mesmo. Não é que uma prova seja mais difícil ou menos difícil. Ela é diferente. As linhas são distintas, né? Como você falou desde o começo, isso vale para a galera também que já vai se preparar para vestibulares no ano que vem. Cada vestibular tem uma tendência diferente. Sim. Então, se você quer, por exemplo, estudar para a UERJ, desde o começo do ano, comece a comer questões da UERJ. Porque aí você vai vendo a maneira como eles perguntam, os tipos de temas que eles colocam, como eles abordam. Porque, claro, você quando olha o conteúdo programático dos vestibulares, todos os temas ali você já estudou ou vai estudar, todos. A diferença está na forma como ele é cobrado. Então, ok, você vai estudar. Você vai estar na escola tradicional e vai estudar. Só que se você está focando num vestibular, você precisa fazer questões daquele vestibular. Você precisa fazer todas as questões possíveis daquele concurso. Porque aí você vai entender melhor como ele funciona, né, e vai aplicar aquilo que você aprendeu na escola dentro da dinâmica daquela prova. Porque é diferente mesmo. A UERJ, por exemplo, eu sou apaixonado pela prova da UERJ. Eu também. Eu acho a prova da UERJ assim, de um primor fantástico em termos de qualidade. Mas é aquilo, é muito diferente. O aluno que não está preparado para aquela prova... Todo mundo gosta da prova da UERJ. Não tem um professor que não gosta da prova da UERJ. O aluno que não teve a oportunidade, cara, de resolver trocentas questões sobre aquilo, ele vai ter muita dificuldade. E eu costumo dizer o seguinte, a UERJ é aquela prova que... Agora não, porque esse ano o modelo é diferente por conta da pandemia, né? Só tem uma fase. Mas o vestibular tradicional é aquela história, né? Das 60 questões, você pode errar 17, que você está com o conceito A. E quantas pessoas tiram o conceito A, você sabe, Lucas? Não sei. Não tem ideia? Não tenho ideia. Eu tenho essa média de 2008 a 2018. 1,9%. Caraca. 1,9% consegue acertar 43 ou mais. Então você fala, puxa vida, para eu ficar com o conceito A, eu passo a acertar 43 de 60. Eu acho que dá. Não é assim não. Se você não ralar, se você não estudar para valer, você vai ter dificuldade. Né? Porque é uma prova muito
muito própria, digamos assim, Sim. né? Tem características muito próprias. Mas vamos falar da FUVEST, né? É bem interessante. A gente vai falar da UERJ também. Futuramente. A gente Futuramente. a gente vai falar da UERJ, está por vir. Mas é um modelo muito, muito interessante mesmo. Agora, de conteúdo, o que você... Assim, o cara que... Pô, vou fazer um resumo agora. De quinta a sábado. O que você diria para o cara focar, Wagner? Lucas, o que a gente sabe de estatísticas, né? Pegando aí as últimas provas... Que mais caiu, né? Nós temos alguns assuntos que sempre caem. Sempre. O primeiro deles, população. O assunto população é um assunto que o aluno tem que conhecer com o máximo de profundidade, porque sempre é cobrado. E não é uma única questão que cai. Muitas vezes você tem 2, 3, até 4 questões envolvendo a temática demografia, né? Ou população. Questões ambientais, né? Cada vez mais também sendo cobradas. Assuntos de geopolítica, eles adoram. Então o aluno tem que ter visão de mundo, porque através da geopolítica você consegue entender se o aluno tem leitura de mundo, né? Se ele consegue entender quando está acontecendo alguma coisa na Rússia. E com detalhe, eles não cobram coisas babacas, eles não vão cobrar coisa que está acontecendo, por exemplo, lá no Butão. Você sabe onde fica o Butão, Lucas? Sei não. Então, essa é a sua resposta da sala, eu não posso responder aqui porque está sendo gravado. Mas não vão perguntar para você, sabe, sobre Butão, não vão perguntar para você sobre uma ilhazinha do Caribe. Não, eles perguntam realmente de países que têm alguma relevância no contexto das relações internacionais. Sim. Então, nesse ponto, não há nenhuma sacanagem, não há nenhuma pegadinha com os nossos alunos, certo? Então, geopolítica, questão climática, né? Aqui eu estou falando só de clima, antes eu falei de questões ambientais, que são coisas mais amplas, mas eles cobram também muita questão de clima, tá? A questão de climas, principalmente no Brasil. O outro assunto, vegetação, a rapaziada tem que dar uma olhada nessa parte de vegetação. Os biomas brasileiros, Amazônia, Mata Atlântica, é importante, sempre também é cobrado. A questão da agropecuária, claro, pela importância da produção agrícola para a economia brasileira. E observem que não é apenas uma cobrança, digamos, da parte física da agropecuária, né? Eles fazem uma associação muito grande com a parte política, com a parte também econômica. Se você quiser, eu posso selecionar aqui pelo menos 3 itens para poder trazer algumas dicas mais específicas para os alunos. Sim. Bom? A gente coloca na descrição aí, galera, para vocês. Não, mas eu quero falar. Ah, não, você vai falar? Entendi, eu achei que você ia... Não, vou separar aí e tal. Então tá, ele vai falar, gente. Eu quero falar sobre isso. Eu convidei, é difícil dele vir, hoje ele vai falar então. Pode falar. Então ele vai falar. Pode dar sequência, porque sempre você falou que a gente ia falar no final sobre essas dicas. No final a gente fala sobre isso. Não, beleza, então pode tá. Pode seguir o enterro, vai lá. Segue o enterro. E você, Maria, o que você indicaria, assim, da parte de linguagens, o que ele tem que ficar atento, assim? Isso daqui sempre cai, você não pode deixar de ver. Sim. Essa parte de português, né, que sempre cai, se divide em 2 grandes frentes, né? Primeira coisa, interpretação tá lá, né? Você tem que ter uma leitura e interpretação a gente sempre fala. Agora, o aluno às vezes fica com muito medo da gramática. Ainda cai, professora, gramática nos vestibulares? Cai gramática na FUVEST, aqui mais especificamente? Cai. Ainda cai. E tem que cair gramática. Mas o que vai cair de gramática? A gramática que você... a gramática do texto, né? A gramática para o texto. Então, assim, não vai ser cobrado de você ali uma decoreba de nomenclaturas. O objeto direto do sei lá das quantas e não sei o que. Não, isso não vai ser cobrado. Agora, questões como de algumas regras específicas de regência e concordância costumam cair, mas aí o aluno às vezes nem percebe que está caindo uma questão de gramática, porque vai cair da seguinte forma: o que está em concordância com a norma culta da língua portuguesa? O que está em discordância na norma culta da língua portuguesa? São essas aí que eu acho que estão todas certas, né? Eu leio a primeira, é essa aqui. Não, mas a segunda também. E aí, geralmente, eu acho que no Eu falo que o problema não é nem a pergunta, o problema são as alternativas. Eu acho que no top, sei lá, o top 5 das matérias, né, das regras gramaticais que podem cair, que estão sempre aparecendo, não só na FUVEST, mas no Enem também, regência
concordância, para mim são as principais, né? Vai cair também uma questão ou outra de variação linguística, isso costuma aparecer, o que é coloquial, o que é formal, né? Então essas questões também são importantes. Além da interpretação de texto que a gente já falou, eu até dei alguma dica aqui, né? Sim, sim. Então, no geral, é isso aí. Lucas, tem uma mensagem aqui de um aluno mandou ali para nossa secretária. Qual Uma é? mensagem do aluno dizendo o seguinte: puta que eu pariu, eu deveria ter visto essa live no É começo o do aluno ano. imaginário Porra. dele, é o aluno imaginário. Essa live tá no momento errado, pô. Sim, sim, foi o Teobaldo. Eu tô me desesperando a rapaziada que tá ouvindo a gente, pô. O cara fala, para pra ter feito isso, pô. Agora, 3 dias antes, eles falam, Vocês pô. vão falar? A gente tem que fazer Você vai isso, a direto gente ao tem que ponto. orientar isso no começo do ano. Sim, Só que no sim. começo do ano Claro, também, mas a gente faz isso, a molecada tá dispersa, né? Eles estão cagando e andando pra gente, pô. Fica Então, aqui Aí a gente coloca lá uma live, USP. aí Dicas tá para a longe. USP. Tá muito longe, eu vou assistir, eu vou assistir a La Casa de Papel. Mas é assim mesmo, mas é assim Desse mesmo. jeito. Aí é complicado. O Aí número de cliques vai aumentar e agora. Pois Mas as é. dicas são boas, eu até notei essas suas dicas aí, realmente. Interessantes mesmo. E dentro da área de exata, gente, o que eu sempre recomendo para quem vai fazer a USP, realmente, a FUVEST, realmente assim, é ficar atento que o conteúdo, eu acho particularmente a prova de matemática do Enem fácil, não é difícil. E aí, a da USP, da FUVEST, né, que seleciona para a USP, já foge um pouquinho, porque ela é mais conteudista, como a gente vem falando, não é uma exceção da área de humanas, não é uma exceção da área de linguagens. Então, dentro da matemática, ela também vai ser mais conteudista, ela vai exigir um pouquinho mais de conteúdo, não adianta, vou usar a regra de 3 em tudo, não vai dar, não vai colar. Não vai colar. Assim, e tem alguns conteúdos também que eu sempre falo, prestem bem atenção, e alguns, assim, é a dificuldade de vocês. Por exemplo, logaritmo, função logarítmica. Só de falar eu sei que vocês já arrepiam, né? Mas galera, não tem como fugir, tá? Cai com uma certa recorrência, e principalmente porque o logaritmo, por exemplo, uma função logarítmica, ela pode cair dentro da prova de biologia e de química, por exemplo, num cálculo de pH. Então você vai ter que saber. Análise combinatória, geometria plana, e aí destacar um pouquinho a análise combinatória, porque também é uma dificuldade muito grande que vocês têm. E galera, é praticar, pegar questões, entender muito bem ali o que a questão de fato está pedindo, escrever qual o seu raciocínio, porque a análise combinatória tem essa característica das vezes a gente se confundir, esquecer uma determinada combinação que também é possível. Então, a prática é o melhor caminho, tá? Então, e para encerrar ali, né, a análise combinatória, a probabilidade e as progressões. Progressão geométrica, progressão aritmética, até porque progressão geométrica a gente cai numa função exponencial, a progressão aritmética a gente cai dentro de função do primeiro grau também. Então, a minha dica dentro da área de exatas são esses conteúdos que aparecem com uma maior frequência dentro da FUVEST, tá? Então, fiquem ligados nisso. Wagner, deixa a sua dica aí desses assuntos esses 3 temas que você separou pra gente aí. Lucas, o que eu queria chamar a atenção dos alunos, de um modo geral, é para 3 pontos que eu acho que vale a pena nessa reta final. Hoje é quinta-feira, né? Nós temos aí 3 dias, talvez, para organizar as ideias, né? Não dá para a gente estudar agora. A ideia realmente é que a gente possa ver alguns pontos de forma bem leve, de forma bem suave, sem estresse, para que a mente esteja preparada, descansada, né, para o próximo domingo. Então, o primeiro ponto, em relação à população. Às vezes, para a gente resolver algumas questões, e por isso que geografia, muitas vezes as provas de humanas são difíceis, porque muitas vezes, pessoal, para a gente conseguir chegar a alguma resposta, a gente precisa de alguns conhecimentos prévios e às vezes algumas informações prévias importantes. Por exemplo, impactos que a pandemia
provocou no crescimento populacional brasileiro. Nós já vamos para 2 anos praticamente nessa onda da pandemia, o mundo inteiro afetado. O Brasil de forma mais marcante pelo total de pessoas que perderam a vida, né? O Brasil, em número de mortos, ele perde apenas para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até o presente momento, cerca de 750 mil pessoas morreram, desde quando começou a pandemia. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais pessoas perderam a vida. Cerca de 620 mil pessoas morreram. Querido, você tem ideia de quantas pessoas morrem por ano no Brasil? Quando eu vou ali olhar, porque a gente tá assim numa situação que eu tô com a minha filha aqui, eu vou ali olhar e volto, ele me chama, eu fico aqui esperando, ele me chama, eu vou te chamar mesmo. Eu não sua preciso, presença é eu mais fico esperando a deixa, ele já traz a deixa, ele é ótimo, a sua aura é mais do que esse convidado, positiva. eu vou te falar aqui uma coisa, esse convidado é um apresentador. Ele é. Não, mas veja bem, Impressionante. Não tumultua não, deixa eu te perguntar uma coisa, Se você tivesse que numa prova de dizer, sei lá, fazer uma redação falando sobre mortos no Brasil, quantas pessoas você acha que morrem no Brasil por ano? Nossa. Ideia, o Brasil tem 213 milhões de moradores, esse é o total da população brasileira. Quantos você acha que morrem? Morrem por dia? Não, por ano. Por ano. Quantas pessoas morrem por ano no Brasil? Não faço ideia. Então o matemático deve saber. Lucas, também não tem a mínima ideia? Não tem. Isso é coisa para geógrafo. Não dá nem para chutar? Não, cara, não dá pra chutar. Olha só, o cara que vai fazer FUVEST, ele não precisa saber esse número do detalhe. Sim. Mas ele precisa ter uma ideia. Né? Ele precisa ter uma ideia. Por exemplo... Porque é natalidade e mortalidade, né? Isso entra nessa questão. A média de mortos no Brasil gira em torno de 1.200.000 pessoas. Por ano. Por ano. Nesses 2 anos de pandemia, morreu 600 mil. Então, para o aluno ter uma ideia do impacto que a pandemia... 600 mil pessoas morreram de uma única doença. De uma única doença. Pandemia. 600 mil pessoas eu tô calculando morreram. aqui dá... junto com 1 milhão de mortalidade. Não. Veja bem, esse 1.200.000 é o número da mortalidade média por ano. De tudo. Pegando todo tipo de morte. Crianças que morrem, pessoas que são assassinadas. Sim. Essa é a nossa média. 1.200.000, pelo menos nos últimos 10 anos essa foi a média. Por vários motivos. Só pandemia, nós tivemos 600 mil pessoas. Sim. Eu estou dizendo o seguinte, é importante o aluno ter essa noção. Na média, 25% de uma só doença, quando cara. for escrever algo, quando for calcular, quando for responder uma pergunta, por exemplo, sobre população, é um dado a princípio solto e bobo. Mas se você não tiver essa noção, você talvez não chegue na resposta que eles querem. Sim. Entendeu? Isso é importante. Eu me lembro uma vez que eu, numa sala de aula, estava dando uma aula sobre população carcerária. E perguntei para os alunos o seguinte, eu gosto sempre de perguntar, não é por maldade, é porque eu preciso saber qual é o nível de conhecimento que o aluno tem sobre aquele assunto, qual é a ideia que ele tem sobre aquilo. Perguntei sobre população carcerária no Brasil. Falei, moçada, o Brasil tem 200 milhões de habitantes na época, né? Quantas pessoas vocês acham que estão presas? 80% dos alunos falaram que tinha 100 milhões de pessoas presas. Para o aluno que é ser humano. Falei, pô, moçada, peraí, vocês estão dizendo que metade da população brasileira está presa. 100 milhões. Vamos parar para pensar? Não, porque eu fiz... Veja bem, sabe o que eu fiz? Eu fiz como se fosse uma prova. Eu sou ruim em matemática, mas eu pensei assim, metade. Não, veja bem, o que eu fiz foi o seguinte, até para vocês entenderem a situação que eu joguei para eles, que era para testar meus alunos. Então, eu coloquei como se fosse uma pergunta, coloquei 5 opções no quadro. Né? Eu coloquei lá a opção real, né, que é de, por sinal, o mesmo número da pandemia, coincidência, 700 mil presidiários que o Brasil tem. Né, menos de 1 milhão de presidiários. Mas é uma das maiores populações carcerárias do mundo, é a 4ª maior. Né? Então eu coloquei lá, pessoal, quantas pessoas vocês estão presas? Aí coloquei lá 1.000 pessoas, coloquei 700, né, que era o número exato, 50 milhões e 100 milhões. A maioria da turma foi nos 100 milhões. E a partir daquilo eu falei, pô, isso me preocupa, cara, porque, e para nós como professores, a gente sempre tem que, de alguma forma, entender qual a linha de raciocínio do aluno, porque senão a gente pensa que a gente está falando de uma coisa que ele está entendendo, e às vezes ele está numa outra vibe, cara. E nós, principalmente da área de humanas, que trabalhamos às vezes com muitas estatísticas, né, com muitos dados, é muito importante a gente ressaltar isso. E é importante que o aluno tenha essa visão. Então, voltando à questão que eu estava falando de população, quer dizer, a pandemia impactou bastante no crescimento populacional brasileiro. Algumas cidades brasileiras, pela primeira vez na história, teve queda, né? Tiveram redução do número de habitantes. Mais morreram pessoas do que nasceram.
Não é um fenômeno comum, repito, isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, na história, pelo menos se você pegar do século XX para cá, nenhuma doença, nada provocou isso no Brasil. Não foi no Brasil todo, atenção rapaziada, na média a população brasileira cresceu menos do que nos anos anteriores, mas na média ela cresceu. O que eu estou dizendo é que algumas cidades, inclusive a cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos queda pela primeira vez, mas morreu pessoas do que nasceram. Então é assim, um impacto muito forte da pandemia, né? É uma coisa realmente marcante. Eu acredito que talvez algum tema, alguma coisa nessa linha possa aparecer para vocês fazerem algum tipo de análise, tá bom? Fica essa informação para vocês. Questões ambientais é o ponto número 2, Lucas. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu acho que é importante chamar a atenção da rapaziada em relação a isso. Questões ambientais. Nós estamos vivendo, principalmente do ano passado para cá, sob uma percepção real de que o planeta realmente está de cabeça para baixo. Nós estamos realmente diante de um pepino. A humanidade está diante de uma situação muito complexa. E isso a gente consegue em relação à questão ambiental, né? Isso é uma coisa que a gente percebe principalmente por conta dos extremos climáticos. Essa é a palavra-chave. Vocês observem que nós estamos já há 2 meses, talvez, né? Foi assim no mês de outubro, foi assim no mês de novembro e agora no mês de dezembro, tudo anormal. Ontem, por exemplo, fez um frio, pelo menos onde eu moro, fez um frio esquisito, né? Chuvas meio que descontroladas, né? O calor ainda não chegou, enfim, essas variações não são normais. Ah, professor, quer dizer que nunca fez frio em dezembro? Claro, pode fazer frio em dezembro, né? Mas vai fazer 1, 2, 3 dias e depois a coisa volta ao normal. O que a gente observa é que as coisas realmente estão completamente fora de controle. Né? Porque também não é normal você, em dezembro, vir pessoas de moletom e casaco mesmo. Sim. Como teve um dia aí que tá em Barcelona, você estava muito frio. Tem situações realmente muito estranhas. Você olha que é muito estranho. E o mais engraçado é isso, é que muitas pessoas pensam, mas peraí, mas o planeta não está vivendo o problema do aquecimento global? Que por sinal é um problema ambiental, tá? E a pessoa não associa o aquecimento frio, global, né? É um dos problemas. Nós estamos tendo outros problemas ambientais que estão se sobrepondo. Mas então as pessoas dizem isso, mas peraí, mas é aquecimento global, eu estou sentindo frio, então alguma coisa não está funcionando. Cuidado, os negacionistas usam muito esse argumento. Eu fui em Paris e estava nevando. Que negócio de aquecimento global? A gente tem que entender o seguinte, a atmosfera está mais quente. E na medida em que a atmosfera, o ar, de um modo geral, está mais quente, ele acaba influenciando em vários outros elementos do clima. Inclusive o inverno, que também pode ficar descontrolado. Esse ano nós tivemos queda, precipitação de neve em 25 cidades brasileiras numa única semana. Foi no final de julho. Sim. Foi no final de julho. Que cidade nunca tinha caído neve e nevou. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, o aquecimento global pressupõe calor? Sim. O planeta, de um modo geral, o planeta está ficando mais quente. Isso não se discute. Nem os negacionistas discutem isso. Porque os números mostram que o planeta está mais quente. O que eles discutem é a causa disso, né? O que estaria provocando isso. Mas então, veja bem, pessoal, o planeta está ficando mais quente. Essa atmosfera mais quente, ela acaba descontrolando vários elementos do clima. Eu ouvi falar também, até tem a ver com o derretimento das geleiras, isso traz, como se diz? De frio. Ondas de frio? Não é ondas. Ondas de calor. Na verdade, são ondas de calor e também ondas de frio. E também ondas de frio são provocadas. Então, isso o aluno tem que ter muito em mente. Tá? A palavra aquecimento global não pode te remeter exclusivamente a mais calor. Ok, é mais calor? Sim. Mas imagine isso, a atmosfera é muito mais quente e ela fica descontrolada e aí você acaba tendo vários fenômenos que nós não estamos acostumados. Você tem um frio excessivo num período que não deveria ter e um calor num período onde não deveria. E também tivemos no Brasil esse ano uma onda de calor. Sim. Não sei se foi ano passado ou se foi esse ano. Eu sei que foi no início, no final do inverno, um pouco antes da primavera, em pleno mês de setembro. Que foi um calor fora do comum. 40 graus em vários lugares do Brasil. Tivemos um comentário aqui, Tuvalu está desaparecendo por conta do aquecimento global. Quem falou isso? Foi o Teobaldo? Não. Capistrano. Nery, professor de biologia. Grande Nery. Olha só, esse comentário dele se refere a Tuvalu,
E a outra questão que também muitas pessoas confundem. Tuvalu é uma ilha que fica na região da Oceania, uma ilha país, é um estado-nação, cerca de 12 mil habitantes. E muitas pessoas dizem, pô, Tuvalu está sumindo, então todas as ilhas vão sumir. Não, o que acontece na verdade é o seguinte, Tuvalu é uma ilha em que a altitude dela é muito baixa. Para vocês terem uma ideia, a Ilha Grande, aqui na cidade de Angra, né, ela tem uma altitude aproximada de 80 metros. Então, na média, as terras na Ilha Grande, elas estão 80 metros acima do nível do mar. Então, para o mar subir e engolir Ilha Grande, né, já vai estar quase chegando água aqui em Volta Redonda. Nossa. Certo? É muita coisa, muita coisa. Agora, qual é a situação de Tuvalu? Tuvalu é um país em que a altitude média é de 1,5 metro. É uma ilha plana, literalmente é como se fosse uma prancha no mar. Então, o pouco que o nível do mar sobe, já engole o país. E é o que está acontecendo. Então você fala, pô, então não é uma coisa tão anormal. É anormal sim, porque o nível do mar está subindo. Sim. Okay? E por isso a ilha vai desaparecer. E detalhe, é um país mesmo. As pessoas estão, você imagina que situação louca, as pessoas têm que deixar casas, têm que deixar tudo lá, colocar uma mochila nas costas e procurar um outro país para morar. Olha que situação louca, porque a pessoa nasceu num país que não vai existir mais. Então, inclusive a ONU está participando desse processo, está intermediando esse processo no sentido de dar uma nova nacionalidade a essas pessoas. Porque olha que interessante. E rola uma questão geopolítica interessante, porque parte da população tinha uma tendência de ir para a Austrália, que é uma ilha mais próxima em condições de recebê-los. Só que tem um problema. A Austrália teme que a população se concentre num determinado ponto da ilha, porque futuramente eles podem de alguma forma se organizar e requerer um pedaço da ilha da Austrália para eles, porque eles têm a língua deles, eles têm os costumes deles. Então é uma cultura dentro de uma outra cultura. Então, por essa razão, quer dizer, até isso vai ter que acontecer, a população vai ter que ser dispersa. Né? Ela vai ter que ser espalhada para outros países, né? Porque os próprios governos temem. Né? Não Imagina, são 12 mil pessoas só, quase todo mundo conhece todo mundo, parente alguém. Mas veja bem, mas com uma cultura, com costumes. Né? Não, então, e eu digo por dispersar isso pelo mundo. Você vai botar pessoas que se conhecem, que nasceram, né? É uma discussão hoje da ONU, mas não é o único não, tá? São mais 5 ilhas também que estão... O Nério botou aqui Marshall. Inclusive o Igor falou que Wagner e Lucas só tem fera. Valeu, Igor. Vai chegar o Pix pra ele aí daqui a pouco. Peraí, daqui a pouco a gente passa, tá? Manda aí o CPF, o número pra gente fazer o Pix. Então essa questão a gente tem que estar muito atento. E por que a questão ambiental agora ela está despertando mais interesse, principalmente por conta das nações, dos países? Porque agora está começando a doer no bolso. E a forma como a coisa está caminhando, as perdas vão se intensificar. Vocês não têm noção do prejuízo, por exemplo, que um furacão pode provocar. Que os furacões tendem a aumentar, porque o que provoca os furacões é exatamente o aumento da temperatura em algum ponto do oceano. Se essa temperatura sobe demais, você tem uma evaporação muito intensa e aí você acaba tendo a formação de furacões. Então, quanto mais quente o planeta, mais furacões teremos. E o furacão é uma dessas forças da natureza, cara, contra as quais, né, a força humana não tem como reagir. É muito complicado. Porque o que é um furacão? É uma chuva muito forte e ventos superiores a 120 km por hora. Isso é um furacão. Então, cara, se foi tratado como furacão, eu estou falando disso. Você imagina uma chuva muito forte acompanhada de um vento com intensidade impressionante. E a gente, por exemplo, não está preparado para isso. É muito complicado. O Brasil já teve um furacão até hoje na história, que é o furacão Catarina. Que aconteceu no ano de 2005. Nós nunca mais tivemos um furacão. Nunca mais tivemos um furacão. Repito, furacão se caracteriza por ventos acima de 120 km. Né? Já tivemos, por exemplo, ciclones, né? Ou seja, chuva com vento de 100 km, 90 km, mas que não pode ser caracterizado como furacão. Mas a tendência é que eles se formem cada vez mais nos próximos tempos, por conta desse aquecimento. Então, repetindo, o que eu estava falando em relação ao movimento dos países em relação a esse problema? O custo econômico disso é muito alto. O custo econômico é muito alto. Eu me lembro que uns 2 anos atrás eu estive em Cabo Frio
e observei, eu sou apaixonado por Cabo Frio, gosto muito de Cabo Frio, frequento há algum tempo a cidade e eu percebo que a faixa de areia está cada vez menor. E conversando com os ambulantes, um deles me falou: professor, você não tem noção, aqui na Praia do Forte, uma praia relativamente curta, 3, 4 quilômetros, nós éramos mais de 4.000 ambulantes. Como a faixa de areia foi diminuindo, a prefeitura foi nos tirando, foi tirando a concessão. E hoje me parece que não tem mais do que 1.500. Então é um impacto pequeno, mas são pessoas que hoje não podem trabalhar ali na praia, né, simplesmente porque não tem a praia, porque a faixa de areia diminuiu e não dá para todo mundo, certo? Então é aquele exemplo simples de um impacto econômico que advém de mudanças climáticas. Agora, tu imagina isso em escala muito maior, derretimento de calotas polares, países que estão desaparecendo. Com essa mudança, a gente acaba tendo, por exemplo, o solo muito comprometido. O solo é uma coisa muito frágil. Moçada, se liga nisso, o local de onde vem a nossa comida, cara, onde vem o nosso alimento, cara, ele é muito mais frágil do que a gente imagina. Então, mais calor vai prejudicar o solo, vai comprometer a qualidade. Fonte de matéria-prima, né? De minerais, enfim. É uma coisa realmente assustadora. Então agora, os países perceberam que há necessidade de colocar em prática o tal Acordo de Paris, né, que foi assinado lá em 2015. Mas eles já perceberam que o acordo já está defasado. Ou seja, o que foi a COP26 foi exatamente com o objetivo de tentar rever, né, aquilo que eles pretendiam alcançar, para evitar que o aquecimento seja maior do que o esperado. Porque não adianta, o aquecimento global é algo iminente, porque ele é provocado pelo excesso de gás carbônico na atmosfera e outros gases estufa. Esses gases eles ficam na atmosfera por mais de 100 anos. Então o que nós jogamos, se a gente parar de queimar combustível fóssil agora, ele vai ficar lá por 100 anos. A gente vai ter consequências pelo menos por mais de um século. E se a gente continuar jogando, vai ficar cada vez pior. Então os países perceberam isso, os cientistas conseguiram provar para os governantes que isso é um fato e que é daqui para pior. Certo? Mas a aula não é disso, né, moçada? A gente está só chamando a atenção que do o pessoal. assunto então, puxa. Mas é assunto para né? Vocês têm que estar atentos a isso, tá? A questão ambiental vai aparecer, com certeza. Vocês vão lembrar desse nosso papo quando vocês pegarem a prova no próximo domingo, porque é um tema que não tem como não surgir na prova de vocês, justamente pela relevância mesmo. E por isso hoje o Brasil tem problemas com a comunidade internacional, porque nós temos um governo negacionista em relação ao aquecimento global, né? Um governo que age sob todos os aspectos contrário à defesa do meio ambiente. E somos um país importante na questão ambiental, né? Do ponto de vista ambiental para o mundo. Geoambiental, né? E estratégico, realmente muito importante. Então, muito cuidado com isso, pessoal. O Acordo de Paris, então, ele está sendo revisto justamente por conta da percepção em escala mundial de que os problemas realmente são muito e o pior é que a gente para ver uma análise sobre a COP e alguns especialistas dizem que foi um fracasso. Fracasso porque não conseguiram colocar em prática. Porque, veja bem, eu vou até encerrar, eu juro que eu vou encerrar minha fala agora. Olha lá, Queiroz, já tem nem dormindo lá. Nós estamos falando demais, Queiroz. A gente está falando demais. Já tem nem dormindo, pô. Podcast não pode ser de 3 horas de duração, não, pô. Mas tem muitos que são, né? Não pode, não. Podcast eu acho que é o contrário, podcast é bem longo. Desculpa aí, rapaziada. Tinha que ser uma coisa mais ágil, desculpa. Mas é só pra gente reforçar essa conversa. Quer dizer, o grande problema é a emissão de gás carbônico, metano, nitrogênio, os chamados gases do efeito estufa. GEE, gases do efeito estufa. Recebe esse nome justamente pela capacidade que eles têm de prender calor na Terra. Então, quanto mais desses gases estiverem presentes na atmosfera, mais calor vai ficar retido aqui, para nós. Isso é um fato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar a queima, a produção de gás carbônico, de metano e nitrogênio, dentre alguns outros que, digamos, são menos lançados para a atmosfera pelo homem. O problema é o gás carbônico, que sai de onde? Da queima de combustível fóssil. Eu estou falando de petróleo, carvão e gás natural. Não tem jeito, a gente precisa arrumar uma alternativa. Aí, ó, tá ouvindo a gente de novo, ó. Esse pessoal que tá ouvindo a gente, que daqui a pouco vão estar nas universidades, principalmente a galera de engenharia, o que a gente vai precisar de vocês
é que vocês coloquem o conhecimento de vocês na busca de alternativas, porque é uma ameaça para a humanidade. Eu ia falar isso. A É gente uma cai de ameaça novo pra humanidade. na universidade, na pesquisa, De novo, no desenvolvimento, Na na ciência. ciência, né? Porque veja bem, Que pessoal, bom, né? Que nós temos. não é difícil a gente raciocinar. A gente precisa emitir menos gases do efeito estufa. De onde saem esses gases? Principalmente o gás carbônico. O gás carbônico sai, primeiro, geração de eletricidade. 80% da eletricidade, 70% da eletricidade que abastece o planeta, ela sai da queima do petróleo, ela sai da queima do gás, do gás natural ou do carvão, que são exatamente os elementos que, ao serem queimados, liberam para a atmosfera gás carbônico. Então, hoje, para a gente continuar tendo eletricidade, para a gente continuar apertando o interruptor, tendo a luz acesa, a gente vai ter que achar uma alternativa que Sabe não o que seja é louco? gerar energia a partir disso. Ouvir você falando, me levou longe aqui, me levou a última reportagem do Fantástico agora, sobre metaverso. Pois é, O senhor essa viu, né? loucura aí As do- pessoas estão do Facebook, extremamente né? preocupadas com tecnologia. Eu acho ótimo, tá tudo certo. Mas olha como a relevância, né? O básico, né? O Se não básico. tivermos isso, gente, olha o que o senhor falou agora. A gente não, pra ter energia elétrica, a galera preocupada com metaverso. Ó, vamos mudar aqui pro meio ambiente, cuidar A de gente tudo, precisa a gente do tem básico. energia elétrica. A gente precisa do básico. E olha, Antes mas de olha, nada. olha o clima aí. Porque tudo bem, Porque, a gente por exemplo, a evolui gente tecnologicamente, mas peraí, Sim, sem sim. o básico a gente não vai A gente chegar. está passando por uma crise hídrica no Brasil. A energia não para de subir. E por que ela não para de subir? Porque para a gente gerar energia tem que queimar mais carvão. As termoelétricas sendo acionadas. E aí elas ficam mais caras. E elas ficam mais caras. Mas a gente aí, olha como a gente está alimentando o ciclo que está nos causando prejuízo, Exatamente. que é a crise hídrica. Ô, Lucas, mas o que tem que ser colocado na mesa é isso. Como gerar eletricidade sem acabar com o meio ambiente. Essa é a grande questão. Então, veja bem, hoje a gente não consegue ainda, tá? Ah, mas existe uma forma de gerar energia através do vento, energia eólica, aproveitando a luz solar, sim. Só que a gente ainda não consegue gerar na quantidade suficiente para substituir. Mas Tá um bom? projeto hoje solar, por exemplo, um básico, você vai gastar uns 10, 15, 20 mil para botar na sua casa, que ia atender a sua casa. Mas a gente tem uma... Primeiro que eu acho que é muito caro. Seria, por exemplo, uma alternativa o governo, Não, mas de alguma maneira, subsidiar. O preço já caiu, tá? O preço já caiu. Sim, hoje meu sogro colocou na empresa dele. Ele gastou Você está uns... falando de placa Placa solar, isso. A placa fotovoltaica é aquela que capta a luz, daí o nome fóton, Aham. e consegue transformar essa luz em elétrons. Isso. Olha que tecnologia fodona. Ela transforma a luz solar em elétrons, coisa que a gente precisa aí? usar carvão e petróleo para fazer. Por isso que ela é cara, Lucas. Realmente é uma tecnologia Sim, sim. muito pertinente, mas ainda que precisa Mas ser é aperfeiçoamento, é uma alternativa. Sim. Por exemplo, o governo poderia, de alguma maneira, subsidiar, mas eu Já vejo está que é ao sendo contrário, subsidiado, cara. Já tem subsídio, não, para isso Porque, já tem subsídio. não, mas Hoje a briga é para acabar com o subsídio, por incrível eu que pareça. vejo, Que louco. tem isso, É. mas ainda tem uma taxa de imposto que é alta. Sim, aí você tem outros elementos. Você tem outros Mas, elementos que veja bem, dificultam pra isso, nossa galera sabe? que vai estar fazendo essa prova, é muito importante ter em mente isso. Aí você fala, tudo bem, então nós temos que arrumar alternativas para gerar energia. A gente não está conseguindo fazer isso de maneira viável, a um preço razoável, até agora. Então, os centros de pesquisa do mundo inteiro estão buscando essa alternativa. A gente vai ter que abandonar o petróleo em algum momento. A gente tem que reduzir porque o problema está aí. Aí você fala, mas tem o problema do automóvel. Sim, o segundo maior poluidor do planeta, em termos de gases estufa, é exatamente o deslocamento. Aviões, carros e tudo mais. Ah, tem aí o carro elétrico. Legal. O carro elétrico é aquele que você vai abastecer na sua casa, literalmente. Na sua garagem, da mesma forma que você carrega Coloca o o seu celular, celular. você vai carregar o seu carro. A pergunta é, de onde vem a eletricidade do carro elétrico? A questão é essa. Ah, mas o carro elétrico não queima petróleo. Legal. Ele não é um carro a combustão, né? Para ele funcionar, para ele andar, ele não vai precisar queimar combustível. Ok. Ele vai funcionar com uma placa que
vai ter ali eletricidade armazenada. Mas a pergunta é de onde vem essa eletricidade? Porque se essa eletricidade estiver vindo também da queima de petróleo, Não adianta muita coisa, tem um ganho aí. Não adianta Tem um ganho, É. mas não é um ganho tão grande assim. É. Não vamos nos iludir. É. A gente tem que mexer na fonte geradora de energia elétrica. É ela, né? Ela é o grande ponto, né? Ela é o ponto que precisa de alguma forma ser alterado, né? Mas de qualquer forma, pessoal, não se esqueçam que essa questão relacionada ao meio ambiente é algo que realmente vocês precisam estar muito atentos, né? Esse ponto é o principal, ok? Fechou então, Lucas? Fechado. Fechou. Então? Valeu, Galera, então. muito obrigado. Obrigado, Wagner, por ter participado aí com a gente. E semana que vem a gente volta com mais tema pra vocês. Galera, um forte abraço, hein?